Hoje vamos começar falando sobre 3 assuntos que muitos irmãos chamam de maravilhosos paradoxos das Escrituras. O primeiro assunto será sobre a eleição e conversão. Esse paradoxo, como é chamado, é intimamente ligado com a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. As Escrituras dizem clara e decididamente que os crentes são, abre aspas, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Fecha aspas, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. E que Deus os escolheu em Cristo, abre aspas, antes da fundação do mundo, fecha aspas, Efésios 1, versículo 4. Isso é, na verdade, de máximo consolo e regozijo para o crente. Foi Deus quem tomou a iniciativa nisso. A salvação, portanto, é por sua pura graça, não por obras nem por nenhuma questão de mérito humano. Essa salvação é eterna. Isso não pode mudar, pois Deus nos escolheu em Cristo antes do início da história, e Ele não muda de ideia. Todos os que são verdadeiramente nascidos de Deus recebem o direito de ter absoluta certeza disso, com base na verdade das Escrituras. Todavia, muitas outras passagens são igualmente claras quanto ao fato do indivíduo ter de converter-se mediante, abre aspas, arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo, fecha aspas. Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13, versículo 5. Abre aspas, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Fecha aspas, Mateus 18, 3. Abre aspas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Fecha aspas, João, capítulo 1, versículo 12. Abre aspas, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Fecha aspas, João 3, 36. Muitas passagens mais oferecem salvação a toda a humanidade, não apenas para os eleitos. Abre aspas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fecha aspas, João 3,16. Abre aspas, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fecha aspas, Romanos 10,13. Abre aspas, a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados. Fecha aspas, Atos 10, 43. Mais que isso, oferecendo a salvação, Deus insta que os homens sejam salvos. Abre aspas, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Fecha aspas, 1 Timóteo 2,4. O Senhor, abre aspas, é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Fecha aspas, 2 Pedro 3, versículo 9. Abre aspas, Deus prova o seu próprio amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Atos 17:30 diz que Deus, abre aspas, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar que se arrependam, fecha aspas. Sendo assim, espera-se dos servos de Deus que com seriedade apelem a todos os homens, abre aspas, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse.
Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Fecha aspas, 2 Coríntios 5:20. Abre aspas. Nós anunciamos a Cristo, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Fecha aspas, Colossenses 1:28. Portanto, de se reconhecer que isso é paradoxal. Parece uma contradição, mas não é. Os crentes sempre tiveram muita dificuldade nesse ponto. Alguns viram um lado tão claramente que negam o outro, ou anulam a sua real importância na tentativa de conciliar os dois aspectos para a sua própria satisfação. Ambos os lados, porém, são plenamente verdadeiros, e não se deve esquecer nem enfraquecer nenhum deles. Alguns afirmam que se deve considerar apenas a escolha divina e, portanto, que Deus deu seu Filho somente para os eleitos. Desse modo, pregam uma expiação limitada, disponível só para os eleitos e mais ninguém. Por outro lado, outros insistem que a salvação depende inteiramente da escolha dos indivíduos, dizendo que Cristo carregou os pecados de todos, e o único fator determinante na salvação da pessoa é a sua vontade de aceitar ou de rejeitar a salvação de Deus. Estes insistem que Deus deixe essa escolha inteiramente ao critério do livre-arbítrio do indivíduo. Essas duas hipóteses são erradas, pois nenhuma atribui a Deus o crédito de sabedoria e poder muito mais elevados que a capacidade de discernimento do intelecto humano. Os que as defendem procuram conciliar as duas linhas de verdade, depreciando o lado que conflita com suas opiniões. Não devemos ousar fazer isso, mas sim dar aos dois aspectos da verdade o devido peso e a devida importância que Deus lhes dá. O Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus é oferecido em perfeita boa-fé a toda a humanidade. Cristo é, abre aspas, a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo mundo. 1 João 2:2. Como propiciação, Cristo é o único que, por seu notável sacrifício, satisfez plenamente a Deus no que diz respeito ao problema dos pecados do homem, e o valor desse sacrifício é plenamente acessível a todos que o recebem. Não é de forma alguma limitado. Os que o recusam terão de culpar-se tão só a si mesmo pelo castigo que merecem totalmente. Se não conseguirem crer, foi porque não queriam. Como já vimos, o homem é completamente responsável diante de Deus e precisa receber a salvação da forma que Deus a propôs. Do contrário, se perderá. Por outro lado, a eleição é prerrogativa de Deus, é seu perfeito direito. A eleição está de acordo com sua presciência, com o conhecimento pleno e perfeito de todo o futuro. Deus escolheu determinadas pessoas em Cristo antes que o mundo existisse. Nada foi desconsiderado nessa escolha. Foi certa, sábia e maravilhosamente cheia de graça, como todo crente deve reconhecer com entusiasmo. Nenhum dos escolhidos estará ausente da companhia dos que foram eternamente redimidos. Nem tampouco estará entre eles alguém dos que não foram escolhidos. Mas ninguém consegue saber se é eleito, antes de, com arrependimento e fé verdadeiros, receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Essa é uma verdade compreendida apenas pelos que foram levados pela graça à presença de Deus. É então que o indivíduo constata
que sua escolha pessoal não foi o fato essencial da questão, mas que o Senhor Jesus o escolhera. João 15, versículo 16. Pois o homem, por natureza, é tão pecaminoso e rebelde que por si mesmo não voltaria para Deus. É a bondade de Deus somente que leva o indivíduo ao arrependimento. Romanos 2, versículo 4. Só depois disso, alguém entende que foi de fato a ação de Deus que lhe operou o arrependimento no coração e o levou a confiar em Cristo. Que motivo para a mais profunda ação de graças e a mais humilde adoração? Uma vez que isso é verdadeiro, surge em muitas mentes uma questão. Por que Deus não escolheu operar assim no coração de todos os seres humanos para levá-los a arrepender-se? É justo que tenha feito isso com alguns e não com os outros? Se a eleição é nos termos descritos acima, argumentam, então não é Deus injusto? Quem decide o que é justo e correto? Deixaria Deus essa decisão para o homem, que se demonstrou corrompido pelo pecado e injustiça? Evidente que não. As Escrituras todas atribuem justiça infalível e inabalável ao Deus de toda a criação. Abre aspas, porque o Senhor é justo e ama a justiça, fecha aspas, Salmo 11, versículo 7. Abre aspas, a tua mão direita está cheia de justiça, Salmo 48, 10, fecha aspas. Abre aspas, na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Apocalipse 16, versículo 7, fecha aspas. Além disso, argumenta-se como se pode dizer que Deus ama o mundo se ele não leva todo o mundo ao arrependimento? Isso é amor de verdade? Mas quem dá a decisão final do que é amor? Deus deixaria essa decisão com o homem que é, por causa do pecado, tão egocêntrico e egoísta? Deus ama realmente o mundo? Claro que sim. A natureza de Deus é amor e suas criaturas certamente são o objeto de seu amor. A palavra de Deus afirma isso e a fé crê nisso, plena e inquestionavelmente. Na verdade, a palavra de Deus decide tanto a questão de sua justiça quanto a de seu amor. Isso não é tudo. A história prova de forma conclusiva esses fatos, notavelmente na grande maravilha que é a cruz de Cristo. Sua admirável bondade e graça para com os seus inimigos nas circunstâncias de sua prisão, do julgamento e da crucificação são um testemunho extraordinário de sua perfeita representação do amor de seu Pai para com o mundo culpado. Do coração de Cristo vieram essas palavras, abre aspas, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34, fecha aspas. Abre aspas, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5, 19, fecha aspas. Pelo fato de Deus ser perfeitamente justo, ele não pode fazer vista grossa ao pecado. Precisa puni-lo sem nenhuma restrição. Todavia, o único meio de Deus punir o pecado e salvar os pecadores era dar o seu próprio Filho sem pecado para suportar o castigo devido aos pecados destes. Nenhum outro meio poderia consumar a salvação dos pecadores. Esse sacrifício exigia um amor infinitamente transcendente que só se pode encontrar em Deus. Que todo olho interessado olhe para a cruz. Será que podemos ousar questionar se Deus é um Deus de justiça e amor perfeitos? Precisamos reconhecer o que são fatos claros e nos curvar diante deles.
Se não conseguimos conciliar a justiça e o amor de Deus com o fato de muitos não terem sido escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, isso simplesmente ilustra o fato de que Deus é muito maior que nós. Sua sabedoria está muito além da capacidade de raciocínio do homem. É outro lembrete de que Deus pretende que nos mantenhamos em nosso lugar de simples criaturas, contentando-nos em crer nele sem entender tudo. A palavra, abre aspas, predestinação, fecha aspas, às vezes é concebida como equivalente à eleição, mas há uma diferença. Eleição refere-se ao fato da pessoa ser escolhida, enquanto predestinação diz respeito a ela ser designada de antemão para determinadas bênçãos, como, por exemplo, a adoção de filhos, Efésios 1:5, e sermos conforme a imagem de seu Filho, Romanos 8:29. A predestinação para essas bênçãos é outra verdade que dá muita alegria a todo crente.